muita alegria que nós temos essa oportunidade de poder adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e também em falar sobre a sua palavra, que é viva e eficaz para as nossas vidas. E o tema desta noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre a graça de Deus e a cruz de Cristo, ou seja, o que a graça de Deus e a cruz de Cristo representa na minha vida e na tua vida. E para isso eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, do verso 8 até o verso de número 10. É um texto conhecido por todos, então vai ser bem fácil de entender. Diz assim a palavra do nosso Deus: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Até aqui a leitura. Atualmente nós vivemos num mundo onde as pessoas buscam por merecimento a salvação em Cristo Jesus. Nós vivemos num mundo onde as pessoas compreendem que somente estar na igreja já significa ser salvo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas pensam que a salvação é por obras. Quantos e quantos de nós, e muitas vezes das nossas vidas, estamos servindo a igreja, estamos dentro do corpo de Cristo, mas ainda pensamos que a salvação é por obras, ou seja, é mérito meu e seu, sendo que a palavra de Deus condena isso e vai contra isso. Então parece que hoje nós ficamos angustiados por nós mesmos, com as nossas forças, de querer fazer o bem, de querer correr atrás da salvação, mas nós não conseguimos sozinhos. E com isso, nós não conseguimos enfrentar os nossos pecados e, portanto, continuamos pecando. E logo essa vida de pecado, essa vida de tentar por mérito próprio a graça de Deus e a cruz de Cristo, parece que é incansável, inacessível, mas na verdade não é. Quando nós olhamos para o texto de Efésios 2, versículo 8, Paulo é muito claro e ele começa dizendo: vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça. E aqui nós precisamos entender o que é graça. Muitas das vezes nós cantamos sobre a graça, nós falamos da graça, nós oramos pela graça, mas nem sequer vivemos a graça e nós não sabemos o que é a graça. E a graça de Deus significa o favor imerecido, o favor gratuito que Ele, por seu amor misericordioso, fez por nós. E que favor é este? É o sacrifício único e verdadeiro de Cristo Jesus, para nos redimir do pecado, para nos tirar do pecado e nos trazer a salvação, para nos tirar da condenação e nos colocar na eternidade ao lado de Deus. Isso é graça. E quantas vezes nós ficamos cansados em tentar por nós mesmos buscar essa graça, viver essa graça, mas não é assim que funciona. A graça de Deus foi concluída na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo nós tivemos contato com a graça de Deus, portanto nós já somos salvos. Não pense que a salvação se concluirá quando Cristo vier. A salvação já está acontecendo. Mas cronologicamente, na história que Deus escreveu e criou, irá acontecer quando Cristo voltar. E Paulo continua dizendo: vocês são salvos pela graça. Ou seja, a salvação vem de graça. Não tem custo para nós, e sim para Deus, que foi enviar o seu Filho ao encontro da cruz, por meio da fé. E o que é a fé? A fé é aquilo que vem de Deus. Quando nós nos encontramos com a graça de Deus, ou seja, quando a graça de Deus nos alcança, ela gera salvação. E quando essa salvação entra em nossa vida através do Espírito Santo, gera fé.
Então a fé é o fio condutor que liga os cristãos a Deus. E Paulo deixa bem claro, e isso não vem de vocês. A palavra isso no grego é um pronome demonstrativo neutro. O que isso significa? Significa que ela não está querendo dizer somente da salvação, somente da graça, somente da fé. Ela está falando do processo de salvação. Ou seja, o processo de salvação pela graça mediante a fé é um dom de Deus. Vem de Deus, não de nós. Nós só temos a graça, a salvação e a fé porque Cristo se entregou por nós na cruz. Na cruz de Cristo a nossa fé se materializou para que pudéssemos confiar naquilo que Ele fez por nós, na salvação. E Paulo continua dizendo, é uma dádiva de Deus. Em algumas versões está, é um dom de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? É um presente de Deus. Quando eu e você não merecíamos a graça, quando eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1 vai dizer isso, nós não tínhamos como corresponder à graça de Deus. Portanto, Cristo nos alcançou, e se nós o aceitamos, e se nós o recebemos, é porque Ele nos aceitou e nos recebeu primeiro. Nós estávamos mortos e nós não tínhamos fé. O que havia em nós era somente morte, a natureza pecaminosa. Mas Deus, por ser um Deus bondoso e misericordioso, nos entregou o seu Filho amado Cristo Jesus. E a partir dessa entrega, Cristo veio ao nosso encontro e nos deu vida, e vida em abundância. Por isso que a graça não é nossa, a fé não é nossa. Ela é nossa, mas entregue por Deus. Nós temos uma participação na fé, no desenvolvimento da fé, mas ela só é nossa porque um dia Cristo se entregou por mim e por você na cruz. Porque um dia Cristo morreu por mim e por você na cruz. Nós podemos pensar, por exemplo, que em alguém que está vindo à igreja, que está ouvindo a palavra de Deus, que está ouvindo um sermão, mas que ainda não se converteu. Ou seja, ela ainda não teve um encontro com Cristo. Mas o Espírito Santo já está trabalhando de antemão, antes mesmo da palavra de Deus ser pronunciada na vida dela. O Espírito já está convencendo ela do mal que habita nela, do pecado que Adão e Eva cometeram lá no Jardim do Éden, que gerou o pecado e a morte. O Espírito Santo vem trabalhando na vida da pessoa. Em algum momento da vida dela, ela vem e olha para a palavra de Deus e quer corresponder a isso, aceitando a Cristo e dizendo: Senhor, eu não mereço nada que venha de ti, mas a sua graça me basta. É como se a pessoa ela tivesse a sua fé, com certeza, Romanos vai dizer isso, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas antes desse processo todo, o Espírito Santo já está convencendo ela de que ela precisa de Deus, de que ela precisa aceitar a Deus, de que ela precisa aceitar a Cristo. Mas todo esse ato é um ato segundo, porque o ato primeiro é o encontro de Deus a nós. Então, quando nós temos fé por meio da palavra de Deus, significa que agora você terá uma vida nova. Significa que agora você deixa o velho homem, a velha mulher, para viver o novo homem e a nova mulher em Cristo Jesus. Significa que você foi alcançado, que eu fomos alcançados pela graça de Deus. Quando nós falamos disso, nós compreendemos então se Deus é quem dá a graça, se Deus é quem dá a fé, será que Ele deu? Querido, se a sua consciência está pesando, se o pecado que há em você está te acusando, se a sua consciência e o teu coração estão dizendo que este pecado é ruim, que você precisa voltar aos braços de Cristo, Ele te entregou fé, Ele está trabalhando na tua vida, Ele está te recebendo para você recebê-lo, Ele quer te fazer uma nova mulher, um novo homem, Ele quer trabalhar no seu casamento, na sua casa. Isso leva-se algum tempo. Não fomos nós que olhamos para Deus, mas foi Deus que olhou para nós. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, Ele no seu amor
incondicional, olhou para nós e teve misericórdia e veio ao nosso encontro. Não fomos nós que dizemos, Senhor, eu aceito em primeiro lugar. Primeiro Ele olhou para nós, pessoas caídas, por conta do pecado, e disse, eu te aceito. E com isso o aceitar de Deus gerou uma corresposta em nós. E nós respondendo, dizendo, obrigado, Senhor, porque eu também te aceito. Ou seja, o Espírito Santo está testificando com o nosso espírito, está se relacionando com o nosso espírito, está trabalhando em nós. E quando nós caminhamos para o versículo 9, ele diz o seguinte: não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Nós precisamos entender uma coisa: o Espírito Santo de Deus está em nós. Ele muda a nossa vida. Muda, com certeza ele muda. O Espírito Santo de Deus está presente, mas ele inabita. E o que significa isso? Significa que ele não se torna como eu. Ou seja, o Espírito Santo não é eu, ele é o Espírito Santo. Eu ainda continuo sendo eu. Eu continuo tendo pecado. Eu continuo tendo a tendência de querer fazer o mal. Lembra, Paulo? O bem que eu quero, esse não faço. Mas o mal que eu quero, este sim eu faço. Então nós queremos, por conta da natureza pecaminosa, por conta do pecado que é em nós, praticar mal, praticar o pecado. Mas ainda assim o Espírito Santo está dentro de nós, trabalhando, nos convencendo deste mal que é em nós. Às vezes nós compreendemos que somente vir à igreja já é motivo de que eu sou salvo. Como o pastor sempre diz, tenho 50 anos de membresia, logo sou salvo. Não é assim que funciona. Às vezes as pessoas compreendem que elas próprias conseguem vencer o mal, a luta pelo pecado, e não é assim que funciona. Você só consegue vencer o mal e o pecado que há em você através do Santo Espírito de Deus. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando da maneira que ele quer. Ele vai nos convencendo. Ele não tenta nos convencer, porque se ele tentasse nos convencer, ele não seria o Espírito Santo. Ele nos convence, ele entra em nossa vida e nos diz que nós estamos indo à igreja, mas nós estamos entrando com uma máscara. Ele diz a você, ao seu casamento, que está passando por dificuldade. Quando você entra à igreja, você quer transparecer que o seu casamento está bem, mas quando na verdade não está. E o Espírito Santo vai trabalhando isso na tua vida. E você, em resposta, vai também entendendo. Mas leva-se um processo. Quantas e quantas vezes nós entendemos que tocar, que dar aula, que estar sentado no banco ouvindo a palavra de Deus, que ajudar na ideia, enfim, que fazer qualquer coisa, significa que nós somos salvos. E não é assim que funciona. Nós já iremos entender um pouquinho por que não é assim que funciona. Mas Deus, portanto, em primeiro lugar, Ele derrama a sua graça, e essa graça nos gera salvação, e essa salvação nos gera nova vida e a fé, que é nossa e que nos faz entender, ainda que de alguma forma nós não conseguimos entender Deus na sua plenitude, o que Ele tem trabalhado na minha vida e na sua vida. Interessante que os fariseus, um grupo religioso da época de Jesus, caminhava pelo Império Romano e gostava muito de praticar as leis, mas eles não tinham Cristo no coração. Não que praticar a lei seja errado. Paulo vai dizer em Romanos que a lei não é errada, que a lei é boa. O problema somos nós, o pecado que habita em nós. E por causa da natureza pecaminosa que habita em nós, nós entendemos, compreendemos que podemos caminhar sozinhos. E não podemos. Se você está fazendo alguma coisa de bom, é porque Cristo está fazendo por você. É porque o Espírito Santo está movendo a sua vida para que você reaja de maneira externa, para que você consiga viver a salvação de Cristo, que se concretizará no fim dos tempos, na parousia, ou seja, na segunda volta de Cristo. E quando nós
nós entendemos isso, o versículo 10 ele deixa muito claro: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Queridos, eu e você, nós não fomos criados pelas obras, nós fomos criados para as obras. Cristo derramou a sua graça em nós, Cristo derramou a salvação em nós, Cristo nos ajudou a termos fé nele, a confiarmos nele. Logo, tudo aquilo que praticamos não vem de nós, mas vem de Cristo. Hebreus 12:10 diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Em outras versões está: Cristo é o líder e aquele que aperfeiçoa a sua fé. Ou seja, não sou eu e você que aperfeiçoamos a nossa fé em Cristo, é Ele. É Ele que age em nossa vida, é o Espírito Santo que age em nossa vida, é o Espírito Santo que nos convence do mal que é em nós. É o Espírito Santo que nos coloca, que nos explica o porquê nós devemos vir à igreja, porquê nós devemos servir a igreja, porque uns foram chamados para ser presbíteros, porque outros foram chamados para ser diáconos, porque outros foram chamados para servir no louvor. É o Espírito Santo que faz isso, não é eu e você. Nós não temos poder para isso. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que se dizem cristãs, mas vivem uma vida totalmente deturpada. Pessoas que se dizem cristãs, mas não entendem o que é amar ao próximo. Pessoas que se dizem cristãs, mas não entendem o que é amar o seu vizinho. E com isso acabam brigando, e com isso acabam discutindo. Por quê? Por causa do pecado. E como resolver esse pecado? Por isso que a graça de Deus e a cruz de Cristo é importante para nós. Ela trabalha o nosso ser, ela trabalha o nosso ser como pessoa, o nosso ser como marido, o nosso ser como esposa, o nosso ser como filho, o nosso ser como cristão. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, não trabalha de maneira parcial, ele trabalha de maneira integral na vida daqueles que aceitaram a Cristo. Então perceba, lembre daquele momento que você teve em sua vida, talvez você não tenha, mas alguns aqui tiveram. Por meio da palavra, puderam conhecer o Evangelho Redentor de Cristo e logo aceitaram a Cristo. Mas perceba que Cristo, já na sua intimidade, no seu interior, já estava trabalhando em você. Cristo já estava trabalhando em você, até você chegar ao ponto de compreender que agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu faço as coisas não por mim, mas por Cristo. O mérito não é meu, mas é de Cristo. Porque se fosse meu, se fosse seu, éramos nós que deveríamos estar naquela cruz. Cristo não precisaria se encarnar e vir aqui à terra, demonstrar o seu amor, demonstrar a sua solidariedade, a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua graça, a sua justiça por nós. Então, quando nós vemos Paulo trabalhando isso, ele está querendo dizer: não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém venha dizer: eu sou melhor que o outro, você não é melhor que ninguém. O pecado que habita em mim também é o pecado que habita em você, talvez em áreas diferentes de nossas vidas, em áreas diferentes, mas é pecado, e isso precisa ser tratado. E só será tratado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus. Quando Deus nos encontra. Eu quero dizer que essa palavra talvez seja um pouco forte. Nós, não é o diabo que nos possui. Hoje nós já vimos de manhã, o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida quando Deus nos resgata, quando Deus nos encontra. Não é o diabo que se manifesta em nossa vida. Ainda que ele possa atuar em nossa vida, mas ele não tem poder sobre a nossa vida. Mas quem está nos possuindo, por assim dizer, é o Espírito de Deus. Não é mais Satanás, e sim o Espírito de Deus que nos possui e que nos leva a ser pessoas melhores, e que nos trata, e que nos dá condição para podermos sair aí fora e viver o Evangelho de Cristo,
para sermos mais parecidos com Cristo. Então lembre que Deus nos criou, que Deus nos salvou pela graça para as obras. As obras, tudo aquilo que eu e você fazemos é consequência da nossa fé. É um resultado exterior. Não é a causa da salvação, mas é o resultado exterior da graça de Deus em mim, da fé que eu tenho, que está sendo moldada com a ajuda do Espírito de Deus. Então, quando eu e você fazemos alguma coisa, é o próprio Cristo que está nos ajudando a fazer. Às vezes nós queremos viver somente nós lemos a Bíblia, mas de uma maneira superficial. Parece que ela não encaixa com a nossa vida, com o nosso tipo de vida. Nós selecionamos versículos. Este eu gosto, este eu não gosto. E quando nós caímos de novo no pecado, naquele pecado que está difícil de sair da nossa vida, nós ficamos angustiados e ficamos desanimados. Então entenda, querido, nós só poderemos vencer o pecado da pornografia, o pecado da traição, do adultério, do cobiçar a mulher do próximo, se o Espírito Santo atuar em nossa vida. Então, quando o Espírito Santo ele atua em nossa vida, ele nos faz entender que tudo isso é contra a palavra de Deus, é contra o Evangelho de Cristo, é contra a pessoa de Cristo, a soberania de Deus. E nós passamos a viver diferente pela graça, pelo Espírito que Deus derramou em nós. Talvez você esteja passando por problema, esteja vindo à igreja e parece que não está solucionando. Mas não é a igreja que vai solucionar a sua vida. Não é o servir, o louvor que vai solucionar a sua vida. Não é vir à EBF que vai solucionar a sua vida. É Cristo quem vai solucionar a sua vida. É Cristo, é a palavra de Deus. A luz do Espírito Santo, ou seja, da sabedoria que o Espírito Santo nos concede, que irá solucionar os problemas de nossa vida, as tempestades da vida que eu e você enfrentamos. E Paulo ele compreende que ele mesmo se diz como o pior entre os pecadores, mas a graça de Deus encontrou Paulo. Paulo perseguiu os cristãos, mas depois aconteceu diferente. Ele se tornou cristão, teve contato com Cristo, aceitou porque Cristo o aceitou primeiro e começou a viver diferente. E plantou igrejas. Escreveu cartas que hoje temos, que compõem a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por causa da sua misericórdia. Graças a Deus porque Ele é bondoso. Graças a Deus porque Ele nos alcançou. Graças a Deus porque Ele veio, se encarnou e em Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e venceu a morte e tirou o poder de Satanás. Graças a Deus por isso. Até quando iremos continuar servindo, querendo ser senhores de nossas vidas? Enquanto eu e você dormimos, o Espírito de Deus está atuando em nossa vida, está atuando no nosso consciente, no nosso subconsciente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, fazendo com que o pecado afaste da sua vida. Portanto, não há mais desculpa para continuar em pecado, porque o Espírito Santo habita em você e habita em mim. E Ele quer te convencer deste mal que há em nosso coração, desta tendência pecaminosa. E Ele está nos purificando, Ele está nos limpando. O fato é que alguns pecados demoram a sair de nossas vidas. Há todo um processo de santificação para a glorificação. Como vimos hoje de manhã, Cristo Ele trabalha tanto no nosso físico quanto no nosso espiritual. Cristo trabalha por completo em nossa vida. O fariseu vivia pela lei, ele era um religioso, e quantas vezes eu e você também somos religiosos. Colocamos a Bíblia debaixo do braço, mas não vivemos a Bíblia. Ou quando tentamos viver, nós damos com a cara na parede.
e desanimamos de viver este Evangelho. Falamos que é difícil. Mas, querido, o Evangelho de Cristo, ele não é tão difícil assim, porque Ele está nos ajudando. Se você teve um momento de conversão com Cristo, Ele está te ajudando, Ele está trabalhando na sua vida, na minha vida. Ele está nos levando à purificação, à santificação para a glorificação. Infelizmente, nós não seremos santos por completos aqui neste mundo. Ainda assim o pecado irá habitar em nós, mas nós teremos forças, através de Cristo Jesus, para lutar contra esses pecados, para não renunciar todos os dias os nossos desejos, os desejos da carne. Ou seja, que o nosso eu diminui, que o Espírito Santo, que Cristo seja maior na minha vida. Então, se você está lutando por forças próprias, sinto muito, mas você não vai conseguir vencer o pecado. Se eu estou lutando por forças próprias, não irei conseguir vencer o pecado, as minhas dificuldades. É só através do Espírito, é só através da graça, mediante a fé. Ou seja, confiando naquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz. Confiando que Ele já nos salvou. Continuamos pecando, mas nós somos justificados em Cristo Jesus. Que maravilha é isso! Que Deus bondoso, que Deus misericordioso. Então tudo aquilo que nós fazemos, as obras, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja levando cesta básica para alguém, seja pagando a conta para alguém que está precisando, seja abraçando alguém, seja, enfim, ajudando em algum departamento da igreja, Cristo já preparou na eternidade, de antemão, compreendendo que nós viveríamos pela graça, e as obras seriam consequências dessa graça, consequência dessa fé, consequência da presença de Cristo em nós. E é tão gostoso, tão bom ouvir quando aquela pessoa te encontra e fala como você mudou, como você está diferente. O que aconteceu? Antes você era desse jeito, antes você praticava isso e agora você está de fato vivendo a palavra de Deus. Quando pessoas vêm ao nosso encontro e falam isso, é tão bom, porque nós percebemos que Cristo, através da sua misericórdia, está nos ajudando, está nos purificando, está trabalhando em nossa vida. Nós podemos olhar para aquela pessoa e responder: a graça de Deus me alcançou, e glória a Deus por isso. A graça de Deus me alcançou e me deu fé, e essa fé está sendo desenvolvida, claro que está, mas você já tem a certeza da salvação, você já vive a salvação, praticando as boas obras. As obras, portanto, elas são manifestações externas daquilo que Deus está operando no nosso íntimo, no nosso coração e na nossa consciência, daquilo que Deus está nos convencendo, daquilo que o Espírito Santo está nos convencendo. Se você adulterava, você não adultera mais. Se você assistia pornografia, você não assiste mais. Se você brigava com o seu vizinho, você não briga mais. Você ouve por aqui, solta por aqui o que ele dizer para você. Se você era nervoso no trânsito, você deixa de ser nervoso. Se você falava muito palavrão, você deixa de falar palavrão. Olha como a graça de Deus é boa. E é isso que nós devemos fazer como cristãos. Nós achamos que ser cristão é brincadeira, e não é, gente. É coisa séria. Nós temos que honrar, porque cristãos vêm de Cristo. Nós estamos representando Cristo aqui na terra. Olha que responsabilidade minha e sua. Então por isso que nós não podemos representar por nós mesmos, porque nós não conseguiríamos. Não conseguiríamos de alguma forma. Mas Cristo nos ajuda. Cristo nos pega pela mão e nos levanta e fala: filho, caminha que eu estou contigo. Se o seu casamento está com problema, Cristo olha e fala: eu tenho poder para restaurar esse casamento, esse lar, o relacionamento de pais e filhos.